Graça e paz, meus irmãos. Eu vou compartilhar uma breve devocional com vocês. O pastorzão pediu para eu gravar um vídeo e ainda essa semana, aqui na devocional na nossa casa, nós lemos esse texto e eu vou compartilhar com vocês. Está em Mateus 12, versos 22 até 31. Mateus 12, de 22 a 31. Diz assim a palavra de Deus. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andai ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, todos nós, estamos de uma maneira bem direta, vivendo tempos distintos, tempos diferentes. A grande maioria de nós reclusos em casa, talvez aqueles profissionais ligados à área de saúde trabalhando até mais do que antes, mas uma coisa é certa, todos diante aí de uma situação calamitosa, não vista ainda pela atual geração. Muitas informações, muitas desinformações, e muitas vezes a gente não sabe nem ao certo o que acreditar. Mas uma coisa é verdade, a palavra de Deus, ela é realmente a nossa regra de fé, de prática, de esperança, e a palavra de Deus hoje nos convida então a não ficarmos ansiosos, a não ficarmos preocupados. Eu creio que a grande maioria de nós, principalmente pais de família, estamos sim preocupados com o futuro, com uma recessão da economia, com talvez um aumento da criminalidade, com a questão da saúde que pode realmente nos afligir a nossa família, com os nossos idosos. Mas a palavra do Senhor, ela nos anima, ela nos dá esperança, e a palavra que nós lemos agora mostra que o Senhor Deus, ele sustenta de maneira maravilhosa, de uma maneira que nem mesmo nós, com todos os nossos esforços, nós podemos fazer. Eu gosto muito de brincar com a Bela quando eu vejo um passarinho, e às vezes o passarinho ele faz sujeira no carro da gente, e eu vejo um passarinho, a gente sai correndo e a gente quer pegar o passarinho para ver se a gente pega e põe fralda no passarinho. É óbvio que é uma brincadeira nossa, mas dá para a gente ver que nós não conseguimos cuidar de um passarinho, e o Senhor Deus cuida de todos eles. Nós não conseguimos cuidar das ervas do campo, e o Senhor Deus fala aqui que nem mesmo Salomão, no outro texto paralelo, e nesse também, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma erva que nasce hoje e amanhã nós temos que lançar fora, porque sua vida é muito curta. Imagina nós, homens de pequena fé, o quanto Deus realmente tem um cuidado superior ao homem, o único dentro da criação que foi feito à sua imagem e à sua semelhança.
talvez esse tempo de reclusão Deus tem nos dado para que a gente possa realmente viver o último versículo que nós lemos. Vou ler os dois últimos. Porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, ou seja, aqueles que não creem no Senhor. Aqueles que não creem no Senhor, eles estão preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. Mas a mensagem para nós é que o nosso Pai Celeste sabe que nós necessitamos dela. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas orações, a nossa palavra, mesmo antes dela sair da boca. Deus conhece as nossas necessidades mesmo antes de nós sentirmos as nossas necessidades. E aqui, mais uma vez, Deus confirma que Ele conhece cada um de nós, Deus nos criou as nossas necessidades e Ele nos convida a descansar nele. E a conclusão desse texto é que nós devemos buscar, antes de tudo, o seu reino, e todas essas coisas que foram ditas aqui no texto nos serão acrescentadas. Talvez esse tempo de reclusão Deus nos deu para que a gente pudesse buscá-lo mais. Talvez uma das nossas grandes respostas, ou talvez até desculpas, de que nós não buscamos o Senhor é porque nós não temos tempo, nós estamos com muitos afazeres, nós saímos muito de casa, nós vamos à escola, nós vamos ao trabalho, a nossa vida social é muito corrida e nós não temos tempo. Quem sabe o Senhor não tem nos abençoado, nos dando um pouco mais de tempo para que a gente possa buscá-lo. Quando o Senhor Jesus veio a essa terra, o reino de Deus foi instalado. Mas esse reino que foi instalado, ele é um reino que deve ser vivido realmente por aqueles que creem no Senhor. Então que a gente busque viver esse reino todos os dias, que a gente busque a expansão desse reino. Como nós podemos ser agentes de esperança nesse momento que a sociedade se encontra sem esperança? Nós temos uma palavra de esperança, o nosso Senhor Jesus é a esperança. Senhor Jesus que veio, venceu todas as provações, venceu o pecado, venceu a morte, está vivo. E essa palavra de esperança nós podemos compartilhar. Então eu convido, meus irmãos, a mim e a vocês a crerem realmente nesse Deus, que é soberano a todas essas coisas. Quando essas situações e outras situações fugiram do controle do homem, elas nunca fugiram do controle de Deus. E essa não é diferente. A Covid-19, o coronavírus, é a Covid-19 de Deus. É o coronavírus de Deus. Nada nesse mundo está fora do controle de Deus. E o que nós podemos ter certeza é que esse tempo vai passar. Mas quem sabe algumas atitudes, algumas ações que a gente comece agora, como aumentar a nossa vida de oração, de leitura bíblica, a nossa comunhão dentro de casa com a família, o culto doméstico, quem sabe isso não continue. Esse sentimento de impotência que muitas vezes nos aproxima do Senhor, quem sabe ele não continue, mesmo depois que essa epidemia passar. Porque vai passar. Então eu convido vocês a se alegrarem no Senhor, a descansarem nas suas promessas e viverem de maneira que glorifique ao Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Já estou com saudade de vocês, saudade da igreja. Que Deus abençoe a cada um. E sempre que possível, mande uma mensagem. Sempre que possível, coloca um videozinho, uma foto no grupo, para que a gente continue em comunhão, mesmo com a distância. Deus abençoe a todos nós.